na saleta de leitura de hoje, trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler contos e que gostariam de se iniciar na leitura da nossa grande escritora Clarice Lispector, tida por muitos como uma escritora difícil de ler e de entender. Realmente, Clarice não é às vezes tão simples assim, mas iniciar pelos contos imagino que seja uma excelente porta de entrada ao seu universo literário. Os textos da Clarice não apresentam grandes dramas nem grandes ações. Nós temos as personagens mostradas mais no seu mundo interior, num cotidiano muito simples, na sua vida diária, e ali experimentando emoções, sensações e reflexões. Mais do que as ações, o que vale nos textos da Clarice é a surpresa. Mais do que as aventuras, ela se interessa em mostrar a solidão das personagens. E existe inclusive uma palavra que é muito utilizada em relação aos contos dela, que é a palavra epifania. Epifania é a revelação. Então, dentro desses acontecimentos simples do cotidiano, com pessoas simples, de repente, alguma coisa revela algo para elas, e a partir desta revelação, elas entendem que a sua concepção das circunstâncias e que a sua vida não podem mais ser iguais. Eu apresento hoje o livro A Legião Estrangeira. A minha edição é uma edição bem antiga, da Ática, mas existem edições mais atuais. E eu vou me permitir ler um texto sobre o qual, inclusive, ainda falava ontem com um grupo de amigas numa sala online de discussão de textos literários, que é o texto chamado Tentação. E as personagens são uma menina e um simpático cãozinho. Vejam, ela estava com soluço. E como se não bastasse, a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal do bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora com alça partida. Segurava-o com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Era um bacê, lindo e miserável,
doce sob sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele, trotando à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos, pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a, desafinado, e ele nem sequer tremeu. Tampouco ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que te disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora a carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela, com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele, com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte do que ela. Nenhuma só vez olhou para trás. Que lindo, não é? Quanta sensibilidade! Clarice Lispector. Entre no universo clariciano através de seus contos, e a sugestão de hoje é A Legião Estrangeira. Boa leitura.